Ele é o único mineral que o ser humano consome puro. Em excesso, pode fazer mal à saúde. Se faltar, pode comprometer o equilíbrio do organismo. Estamos falando do sal. Ele foi o primeiro conservante natural dos alimentos. Já foi usado como moeda na antiguidade e até motivo de guerra. Vamos conhecer a origem, a produção, os benefícios, os perigos e até mesmo as superstições que envolvem esse mineral tão importante. O Matéria de Capa está começando com uma pitada de conhecimentos sobre o sal. Hoje o sal é um produto acessível e está na casa de praticamente todas as pessoas. Mas até a antiguidade, o peso desse mineral chegou a valer o mesmo que o do ouro. Evidências arqueológicas sugerem que os antigos egípcios foram os pioneiros no seu uso para conservar carne, além de peixes e aves. Primeiro, eles a secavam, depois a salgavam. O sal era usado ainda na preservação de múmias e, para homenagear os mortos, deixavam o mineral ao lado de peixes e pássaros salgados nas catacumbas. Na antiguidade, os assírios também o utilizavam nos cultos. Já para os hebreus, era um elemento purificador, símbolo da aliança entre Deus e Israel. Na Igreja Católica Romana, até hoje existe o rito no qual grãos são colocados nos lábios dos recém-nascidos, lembrando a passagem bíblica em que Jesus diz: "Vós sois o sal da terra". Quando os antigos romanos perceberam que o mineral servia para conservar alimentos, dar sabor à comida e também curar feridas, concluíram que seus cristais eram uma dádiva de Salos, a deusa da saúde. Foi em homenagem a ela que surgiu a palavra sal. Dos vários caminhos que chegavam a Roma, um dos mais movimentados foi a Via Salária, a antiga rota por onde circulavam carros cheios do precioso sal. Alguns historiadores consideram que o comércio do mineral esteve diretamente ligado às origens de Roma. Para vários povos, o sal era uma espécie de moeda. Os celtas o trocavam por artigos de luxo, como o vinho dos gregos e romanos. Em troca de sal e peixe salgado, os egípcios davam cedro, vidro e corante aos fenícios. No continente africano, na região onde hoje fica a Mauritânia, mercadores trocavam o sal por ouro, um peso pelo outro. Na Abissínia, atual Etiópia, o mineral era a moeda do reino. Por ser tão valioso, ele também foi responsável por acirradas disputas ao longo da história. Em 250 a.C., Roma e Cartago guerrearam pelo domínio da produção e da distribuição nos mares Adriático e Mediterrâneo. Roma venceu e jogou sal em terras inimigas para esterilizá-las. No século XIV, a França criou uma pesada taxa sobre o sal para sustentar o luxo da corte. A Gabelle, como ficou conhecida, gerou uma revolta popular e é apontada por historiadores como uma das causas da Revolução Francesa. Em nosso país, herdamos o hábito de usar o sal marinho dos portugueses. No Brasil colônia, ele vinha de Portugal. O lucro obtido com a venda seguia direto para a coroa. A produção local era proibida. Quem tentava explorá-lo era castigado. No século XX, ele teve um importante papel político. Em 1930, Mahatma Gandhi liderou os indianos na chamada Marcha do Sal contra uma lei britânica que os impedia de extrair o próprio mineral. Esse protesto inspirou o movimento de independência da Índia, que ocorreria 17 anos depois. Essas e outras curiosidades sobre os diversos papéis dele ao longo de 5.000 anos da história da humanidade são contadas no livro O Mundo do Sal, escrito pelo chefe Henrique Fogaça e pelo jornalista Rogério Ruschel. O sal é um dos alimentos que tem uma maior contribuição para a história da humanidade. Todo o sal vem de depósitos do mar. Se você pegar água do mar e deixar evaporar, 3,5% em média é o sal da água do oceano. Era tão importante o sal e mexia tanto com a economia mundial que dezenas de países do mundo inteiro trabalhavam com o sal de forma misturada com o poder. O sal dava poder. A Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, os dois
imperadores faziam o seguinte: pode faltar qualquer coisa durante a guerra, só não pode faltar sal, porque as pessoas ficam nervosas sem sal e fazem uma guerra contra mim. Então, tudo. Por exemplo, o rei da Inglaterra, ele sequestrou todo o sal para que não faltasse sal na Inglaterra, para ele poder continuar combatendo a França. Pouca chuva e vento constante. Esses são os ingredientes que tornaram o Rio Grande do Norte o maior produtor de sal do país. Vamos conhecer as etapas de produção desse importante mineral, uma técnica que começou há milhares de anos. 10.000 anos antes de Cristo, no período neolítico, surgiram a agricultura, a pecuária e as primeiras comunidades rurais. E junto com elas, a necessidade de obter novas fontes de sal. Tudo mudou quando criamos técnicas para extraí-lo da natureza, evaporando a água do mar. Isso ocorreu em várias partes do globo. Na Índia, os estudos apontam para 7.000 anos antes de Cristo. Na China, 1.000 anos depois. No Egito, 3.000 antes de Cristo. Primeiro, a água do mar é captada por meio de bombas para piscinas gigantes. O fundo delas tem um solo argiloso, livre de infiltrações. Com a ajuda do sol e do vento, a água fica ali, evaporando. Quando está mais concentrada e virou uma salmoura, a água é bombeada para outros tanques forrados com uma grossa camada de sal. Quando a salmoura perde toda a água, o sal fica cristalizado e começa a colheita. Depois de ser raspado por máquinas, o sal é jogado em caminhões e levado para a lavagem para retirar impurezas. Finalmente, o sal é estocado nas salinas. Depois de ser embalado, segue para a distribuição. O Rio Grande do Norte é responsável por 95% da produção do país. São 6 milhões de toneladas por ano. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 3%, seguido do Ceará, com 1,5%. Dos 40 tipos de sal, há vários que você pode experimentar na sua cozinha para dar um gostinho diferente nos alimentos. Popularmente conhecido como sal de cozinha, é o mais consumido no Brasil. É retirado da água do mar e aqui no Brasil tem iodo adicionado com o objetivo de prevenir doenças como o bócio, o aumento de volume na tireoide. Indispensável em um bom churrasco, o sal grosso segue o mesmo processo de fabricação do sal de cozinha, mas não é refinado. Tem grãos maiores, salga e desidrata menos a carne, além de aderir melhor nos alimentos. Outro que também é usado nesse hábito herdado dos indígenas é o sal defumado. Preparado com madeiras nobres, tem um gosto levemente adocicado que ressalta o sabor e intensifica os aromas de vários tipos de carne. Apesar de ser encontrado nas montanhas, o sal do Himalaia também é de origem marinha. Uma parte do oceano que ficou presa em rochas durante convulsões que abalaram a Terra há mais de 250 milhões de anos. É muito rico em minerais que dão a ele uma cor rosada. A flor de sal é um aglomerado de cristais que se forma na superfície da água do mar. Contém 10% mais sódio, com textura crocante e sabor intenso, geralmente usada como tempero no preparo de pratos com chocolate, mousses, carnes, peixes e saladas. Um tipo de sal vulcânico, o negro, tem um sabor muito forte por causa do alto teor de enxofre. No Brasil, o mais popular é o Kalanamak, de origem indiana. É uma mistura de sal do Himalaia, ervas e frutas da região. Geralmente é usado na decoração de pratos. Sal oficial da realeza britânica, o Maldon é o preferido dos chefes em todo o mundo. Produzido artesanalmente desde 1882, ficou famoso na Inglaterra porque os pescadores da região adoravam usá-lo para cozinhar e temperar peixes. Também era o favorito da rainha Elizabeth II. O sal é tão importante em nosso dia a dia que deu origem a várias palavras. Vamos conhecer algumas das mais curiosas. Uma mistura alegre de músicas caribenhas, com influências do mambo, cha-cha-cha, rumba, reggae e até do samba.
Quem ouve este ritmo cubano, surgido nos anos 60, não imagina de onde vem a ligação com o ingrediente mais famoso da culinária mundial. Em espanhol, salsa significa tempero, mistura, um termo que descreve bem essa música envolvente. A palavra salário também vem de sal. Reza a lenda que no século IV a.C., os soldados da Roma Antiga recebiam sua remuneração na forma desse mineral. Mas não há evidências disso. Naquela época, não existia um exército profissional. A força militar era formada pelos cidadãos que abandonavam o trabalho para lutar. Segundo o historiador Plínio o Velho, o sal era um bônus para os voluntários, não um salário para os soldados. E quem diria que o molho mais usado em lanchonetes também tem a ver com essa história? Famosa em inglês, essa palavra vem do chinês. Ketchup era um sal para conservar peixes. Quando chegou à Inglaterra, o termo foi associado ao condimento feito com tomate, cebola, sal e açúcar, que dá um gostinho doce a hambúrgueres e batatas fritas. O nome pegou. Assim como salsicha, do latim salsícia. Significa salgado ou preparado com sal. Também salada, que vem de erba salata, termo usado pelos antigos romanos para chamar o prato com vegetais crus, temperados e conservados com água e sal. Daqui a pouco, os perigos e benefícios do sal para a saúde. E ainda, relação entre o acúmulo de sódio no cérebro e a hipertensão. A gente volta já. O sódio é responsável pelo equilíbrio de nosso corpo. Na quantidade adequada, ele regula várias funções de nosso organismo. Antes de falar sobre os benefícios do sal, é preciso entender algumas relações. O sal de cozinha tem em sua composição 60% de cloro e 40% de sódio. Por isso é conhecido como cloreto de sódio. Trocando em miúdos, 1 grama de sal possui 400 miligramas de sódio, o mesmo mineral usado em alimentos industrializados. Para ter uma ideia, cada 100 gramas deste pacote de biscoitos contém 414 miligramas de sódio, pouco mais de 1 grama de sal de cozinha. Se alguém comer todos de uma vez só, estará ingerindo mais de 2 gramas de cloreto de sódio, quase metade da quantidade diária máxima recomendada pela OMS. Bastam 5 gramas de sal por dia, mais ou menos 2 pitadas, para mantermos o equilíbrio ideal dos nutrientes e de água dentro das células. O sódio é muito importante para a nossa saúde. As células de nosso corpo precisam dele o tempo todo. É ele que controla as substâncias que entram e saem delas. Na quantidade adequada, o sal aumenta os movimentos dos intestinos, contribuindo para uma boa digestão. Também facilita a produção de energia, ajuda ao funcionamento renal e é muito importante para quem pratica mais de 1 hora de exercícios físicos por dia, pois ajuda a repor o sódio perdido com o suor. Quem tenta tirar o sal da dieta corre o risco de ficar enrugado como uma uva passa. Sem o sódio, o organismo não consegue reter líquidos e as células perdem seu volume normal. Mas atenção, o consumo de sal em excesso é um perigo. Pode causar obesidade e aumentar o risco de várias doenças, como hipertensão, AVC, demência, osteoporose. Uma recente pesquisa feita aqui no Brasil pelas universidades de São Paulo e Federal de São Carlos e pelo Instituto Pesquisa e Ensino em Saúde Infantil mostra que ingerimos todos os dias quase 2,5 gramas de sódio, o que equivale a 1 colher de chá cheia de sal. É mais do que a quantidade recomendada pela Academia Nacional de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos, 2,3 gramas ao dia. O
grupo analisado que mais extrapolou no consumo de sódio foi o de homens na faixa dos 20 aos 29 anos. E os alimentos que mais contribuíram para isso foram o pão francês, o feijão, o arroz e o bife. O excesso de sal suga a água das células, retendo uma quantidade exagerada de líquidos no organismo, o que força demais os vasos sanguíneos, podendo levar a um aumento da pressão arterial. Enquanto uma pequena quantidade de sal promove a função renal, o excesso afeta os rins e interfere na absorção de cálcio e nutrientes em geral. Segundo os médicos, o problema é que nosso paladar exige cerca de 10 vezes mais sal do que deveria. E aí, podemos exagerar nas pitadas de sal ao longo do dia. A dieta fica rica em sal e também aumenta o risco de osteoporose ao promover a perda de cálcio pela urina. No cérebro, o excesso de sal pode provocar dor de cabeça, AVC e demência. Quem está acima do peso deve se afastar do saleiro. Cada grama extra de sal aumenta o risco de obesidade em 25%, tanto em crianças como em adultos. Para minimizar esse problema de saúde, o Brasil se comprometeu com a Organização Mundial da Saúde a diminuir em 30% a ingestão de sal até 2025. O sal está relacionado com uma série de patologias e doenças, principalmente a hipertensão arterial, que é a doença crônica mais prevalente no mundo inteiro. Os alimentos processados que nós compramos nos supermercados, etc., eles têm uma quantidade muito grande de sal. Por quê? Eles precisam desse sal para conservar mais tempo os alimentos, né? O sal de cozinha que nós utilizamos em casa, na realidade, não é tão grande como nos alimentos processados. Ainda falando sobre os problemas causados pelo consumo exagerado de sal, estudos recentes mostram que o acúmulo de sódio no cérebro pode ser uma das causas da hipertensão. Pesquisadores da Universidade Estadual da Geórgia descobriram que a ingestão de uma grande quantidade de sal causa vasoconstrição, uma redução no diâmetro dos vasos sanguíneos. Ao diminuir, o fluxo de sangue reduz a oxigenação do cérebro. O estudo foi publicado na revista científica Cell Reports. Para controlar os níveis de sódio com precisão, nosso corpo conta com células específicas que detectam a quantidade de sal no sangue. Quando ingerimos algo salgado, o cérebro aciona uma série de mecanismos para diminuir os níveis de sódio. Um deles ativa neurônios que estimulam a liberação de vasopressina, hormônio antidiurético que tem um papel essencial na manutenção da concentração adequada de sal. No entanto, à medida que os neurônios eram ativados no hipotálamo, os pesquisadores notaram uma diminuição no fluxo sanguíneo. Normalmente, no córtex, a massa cinzenta do cérebro, as reações vasculares aos estímulos são muito localizadas e a dilatação ocorre rapidamente. Mas no hipotálamo, elas são lentas, muito demoradas. Os pesquisadores concluíram que, por causar vasoconstrição, a ingestão de uma grande quantidade de sal leva a danos nos tecidos do cérebro. Em outro estudo, pesquisadores da Universidade de São Paulo revelaram que parte do sal consumido em excesso fica retida no líquor, o líquido cerebroespinal, causando alterações no sistema nervoso central que contribuem para a chamada hipertensão neurogênica. Os resultados foram publicados nas revistas científicas Molecular and Cellular Neuroscience e Experimental Physiology. A descoberta sugere que um mecanismo deve desencadear essa doença. Ele seria responsável pela ativação não só de neurônios, como também das células da glia, que, além de cuidar da nutrição, proteger e sustentar o tecido nervoso, modulam os impulsos elétricos. Estudos anteriores revelaram que o acúmulo de sódio no líquor pode estar ligado não apenas ao surgimento de doenças cardiovasculares, como também neurodegenerativas, como Alzheimer, já que o excesso de sal no cérebro pode alterar as funções das células neurais. A grande parcela dos pacientes que têm AVCs, derrames cerebrais, né, é de causa da hipertensão arterial. Depois vem outras causas, o diabetes, causa aneurismas cerebrais, causas congênitas, etc. Mas a principal causa realmente é a hipertensão arterial. Daqui a pouco, as 1001 utilidades do sal no dia a dia. E ainda, o uso desse mineral como proteção e para afastar o azar. A gente volta já.
Além do uso culinário, o sal pode ser usado para resolver vários problemas domésticos, como já ensinavam nossas avós. Vamos ver algumas dicas práticas para o nosso dia a dia. Uma cena comum em países que têm invernos rigorosos é o uso do sal para derreter a neve e manter as estradas seguras. Essa é apenas uma das 1001 utilidades desse mineral. Ele pode servir também para retirar manchas que um prato quente ou um copo molhado deixam nos móveis, para evitar que frutas, como maçã e pera descascadas, fiquem escuras, para manter panelas sempre limpas e brilhantes, para evitar o mau cheiro do cano da pia e que gorduras e alimentos grudem na tubulação, e ainda para limpar utensílios de bronze e cobre e desinfetar esponjas. E por aí vai. E você faz alguma simpatia que leva sal? Como foi muito valioso no passado, este mineral acabou virando uma fonte de várias superstições. Para espantar a má sorte, gregos e sumérios pegavam um pouco de sal e jogavam sobre os ombros. Já antigos romanos nunca passavam o saleiro de mão em mão. O costume era colocar na mesa para que a pessoa o pegasse. Crendice que sobrevive até hoje. Na Idade Média, para espantar o mau agouro, era muito comum que, ao se casar, os noivos levassem uma pitada de sal no bolso esquerdo. Na Argentina, quando alguém tem pouca sorte, dizem que essa pessoa está salgada. Outro gesto supersticioso é presentear com sal. Existem simpatias para ganhar dinheiro, evitar ou espantar o azar, e o sal grosso é usado para limpar a energia negativa de pessoas e ambientes. Quando Leonardo da Vinci pintou a Santa Ceia ou a Última Ceia, ele colocou todos os 12 apóstolos, Jesus Cristo no centro, e na frente de Judas, que é do lado direito dele, 1, 2, 3 pessoas, tem um saleiro derrubado na direção de Judas. Por quê? E era uma coisa assim da consciência popular de que o sal derramado dava azar. Essa é uma manifestação interessante de você ver numa obra mestra, uma obra-prima da humanidade, tem um sal derramado apontando para o Judas Iscariotes, porque ele iria trair Jesus Cristo algumas horas depois. Embora a Organização Mundial da Saúde recomende no máximo 5 gramas de cloreto de sódio por dia, o brasileiro consome em média mais do que o dobro, 12 gramas. No entanto, a culpa não é só do sal de cozinha. É também do sódio usado pela indústria para realçar o sabor e conservar os alimentos. Vários países criaram programas para diminuir seu uso. Uma dica importante é ter o hábito de ler os rótulos. Há diferença na quantidade de sódio entre as diversas marcas. Obrigada pela companhia. Até a próxima.